Quando a ficção científica dos anos 80 tentou adivinhar o nosso futuro, ela desenhou ciborgues, carros voadores e implantes de metal. Mas Mike Pondsmith, o criador do universo Cyberpunk 2020, e Red, não estava vendendo apenas aço e neon. Ele estava entregando um diagnóstico. E esse diagnóstico não era sobre a tecnologia que colocamos no nosso corpo. Era sobre o tipo de vida que aceitamos viver por fora dele. A cidade de Night City não é só perigosa. Ela é um moedor de carne, literalmente. Quase todo mundo que entra ali já entra com o pé na cova, sabendo e de certo modo meio que aceitando que a própria história vai terminar cedo e de forma bem violenta. E o mais assustador não é a violência em si, é a naturalidade com que os personagens convivem com ela, como se meio que estar meio morto fosse só o preço de entrada para ser alguém. E isso tem um nome na filosofia, e é bem mais antigo que Cyberpunk. Para ser mais exato, em 1927, o filósofo alemão Martin Heidegger, ou só Heidegger, publicou Ser e Tempo, tentando responder uma pergunta bem simples: o que significa de fato existir? A resposta dele é bem desconfortável. Na maior parte do tempo, nós só não existimos. Nós existimos como se existe, digamos assim. Ele chama esse si de das man, o impessoal, o agente, ou o todo mundo sem rosto, que decide por nós o que vestir, do que rir ou com o que se indignar. Vivemos gostando do que se gosta, sentindo exatamente o que esse agente já decidiu. Para Heidegger, isso é a vida inautêntica. Não uma vida falsa, mas uma vida emprestada, terceirizada, em que você troca o peso de ser você mesmo pelo conforto de seguir um fluxo. Night City concretizou isso de um jeito meio brutal. Se a agente de Heidegger dita como se deve viver, em Cyberpunk, esse mesmo agente virou sistema, virou corporação. E pior, virou uma máquina. E não dita mais só como você deve viver, dita também quando e como você vai morrer. E é exatamente contra isso que Johnny Silverhand declara guerra. O mundo todo se curvava diante do Silverhand. Agora tão pouco se fudendo. Tá bom. Eu vou te falar porque eu quero destruir a Arasaka, mas só uma vez. Quer ouvir? Beleza. Eu vi os corpos tirar a água dos fazendeiros e das terras. Eu vi eles transformarem Night City numa máquina alimentada por sonhos destruídos, espíritos esmagados e edinhos. Os corpos sempre controlaram nossas vidas, tiraram nossas terras e agora querem as almas. Acho que tu tá certo. Não tem como negar. Presta atenção, Vê. Eu declarei guerra não porque o capitalismo me incomoda, nem por causa de uma nostalgia americana boba. Isso é uma guerra do povo contra um sistema que saiu totalmente do controle. É uma guerra contra a porra das forças da entropia. Tá sacando? Vou fazer de tudo pra derrubar. Derrubar e fuder com eles. Se eu tiver que matar, eu vou matar. Se eu precisar de um corpo, eu vou pegar o teu, caralho. Caralho. Você ainda não entende, mas um dia vai entender. Johnny, por mais eufórico e alucinado que pareça, não fala como um revolucionário citando ideologia. Ele fala como alguém que viu de perto um sistema tomar a terra, a água e, por fim, tentar tomar até a alma das pessoas, transformando vidas inteiras em combustível para uma engrenagem fora de controle. A guerra dele não é contra uma simples empresa, é contra ser apenas mais um nó descartável, mais uma peça anônima consumida por algo maior que ele. E é aqui que Heidegger e Silverhand, sem nunca terem se encontrado, dizem praticamente a mesma coisa. Existe uma morte pior do que morrer, que é deixar um sistema, seja ele o agente, a Arasaka ou qualquer engrenagem maior, decidir por você o que sentir, o que querer e para que você serve. Para Heidegger, a resposta não era fugir do mundo, era encarar de frente aquilo que ninguém pode terceirizar por você. A própria finitude.
Ele chama isso de ser para a morte. Não a morte genérica que todo mundo já ouviu falar e que realmente ninguém escuta, mas a sua morte, intransferível. E é esse limite, e só ele tecnicamente, que te arranca das mãos desse agente e te devolve para você mesmo. Talvez seja por isso, pelo menos na minha opinião, que Night City ainda produz gente como Silverhand, como V, como David. Gente disposta a morrer pela própria causa, e não pela causa que escolheram para ela. A única coisa que aquela cidade não consegue comprar, hackear ou implantar é basicamente a decisão de encarar a própria história como a sua. E a nossa distopia, a de fora da tela, obviamente, talvez seja só uma versão mais lenta e menos glamurosa da mesma engrenagem. A gente não tem uma corporação decidindo quando vamos morrer, mas tem uma tela decidindo todo santo dia o que você deve achar bom. A galera gosta, foda-se! Se o que a galera gosta fosse bom, não teríamos matado Sócrates, não teríamos matado Jesus, Gandhi, Martin Luther King, o caralho. Todos os grandes foram mortos pela galera. Então, foda-se o que a galera acha bom. Quem tem que achar bom sou eu. Quando você é escravo de um número, de um algoritmo, de uma vontade genérica, nossa, ela sempre te surpreende e você fica delirantemente à mercê do que dá certo e do que dá errado. Depois disso, eu acho que não sobra muito o que explicar. Essa vontade genérica, esse algoritmo, essa galera que decide o que é bom, é o mesmo agente que Heidegger descreveu há quase 100 anos atrás. Só que com um nome mais atual. É o abre aspas. Quem tem que achar bom sou eu. É, com outras palavras, o mesmo grito que Silverhand grita contra Arasaka. É a guerra contra a entropia. E a maior rebelião que existe não é contra uma corporação, não é incendiá-la. É todos os dias se recusar a ser só mais um nó anônimo, mais uma engrenagem aleatória. É insistir em viver, sentir e morrer a própria vida, e não a vida que se espera que você viva. Bom, eu ainda não me apresentei, eu sou Amaro, quase isso, e depois de pesquisar e falar tudo isso, que eu digo, nós, tanto eu quanto você que está assistindo esse vídeo, temos que existir. Temos que ter as nossas próprias opiniões e conclusões sobre tudo. Inclusive, não ter opiniões nem conclusões sobre algumas coisas também. Mas sermos nós mesmos, sabe? E não seguir cegamente o que todo mundo diz ou fala. E sim construir os nossos próprios pensamentos. Esse agente que eu tanto falei, que está por todo canto, pode muito bem ser um amigo seu que repete algo só porque ouviu falar, sem sequer parar para pensar. Pode ser um político que mente de propósito para te convencer de alguma coisa. Ou pode ser alguém que pega uma crença qualquer, não importa qual, e usa ela para alimentar a própria ignorância. Eu tenho a minha opinião sobre todos esses tipos de pessoas. E provavelmente elas também têm uma opinião sobre mim. Mas nada disso me impede de dizer que gosto, ou de fazer o que eu acho certo, mesmo sabendo que nem todo mundo vai concordar ou gostar disso. Então, se eu posso deixar uma última mensagem com esse vídeo, e com o que eu venho falando até esse momento, é que seja você mesmo. E acima de tudo, seja bom, seja punk. E por fim, como sempre, essa é só a minha opinião. Se a sua for parecida ou diferente da minha de alguma forma, deixa aqui nos comentários. E se possível, se tiver gostado ou não do vídeo, deixa o like ou dislike.